Olá, aqui quem fala é Edson Evaristo, socializando com você. E hoje eu vou fazer um vídeo bastante interessante aí, um vídeo bastante pessoal sobre emagrecimento. Se vocês perceberem em alguns vídeos mais antigos, aqui mesmo no canal, aqui mesmo na minha página, vocês podem perceber que eu estou bem mais obeso, ou bem mais ou menos. E eu consegui emagrecer mais de 50 quilos sem cirurgia bariátrica. E eu vou falar nesse vídeo hoje aqui como eu consegui fazer isso. Claro que eu vou tratar de diversos aspectos aqui, mas é claro que cada pessoa, lembrando, né, cada pessoa é uma pessoa, cada organismo é um organismo, cada pessoa tem um estilo de vida diferente, tem uma quantidade de tempo diferente, uma quantidade de tempo livre, né, que eu quero dizer, livre. Algumas pessoas trabalham de um jeito, trabalham de outro, têm um tipo de vida diferente, enfim. Né? Então eu vou contar aqui o meu caso, e eu sei que adotando algumas estratégias bastante específicas, você também consegue, né? Você com certeza pode também emagrecer, você pode ter uma vida saudável e você pode também estender essas estratégias para outras situações na sua vida. Então, vou começar vamos começar do começo, né? Começar aí do início. Então, né, nós estamos em 2024. Cerca de 3 anos atrás, né, eu comecei a pensar muito sobre essa questão da obesidade, da saúde. Né? Eu estava bastante obeso, mas pelo fato de eu ter 1,95 m de altura, eu não aparentava tanta obesidade, mas eu estava obeso. É claro, estava com sobrepeso, tudo. Eu cheguei a atingir quase 190 quilos, quase 190 quilos. Quando eu me pesava, quando eu ia me pesar, assim, que era algo raro, eu sabia que eu estava acima do peso, então não me importava em me pesar. Eu chegava a 187 quilos, 189 quilos, essa base, entre 187 quilos e 189 quilos. Né? E, e eu comecei a ficar preocupado com isso. Né? Veio a pandemia, veio a pandemia. Assim, logo que essa preocupação começou depois da pandemia. Né? Mas durante a pandemia, 2020, eu, na verdade, no dia 8 de setembro de 2020, eu comecei a sentir alguns sintomas. Comecei a sentir calafrios. Eu fui tomar banho à noite, na noite do dia 8. Eu lembro que foi um dia depois do feriado de 7 de setembro. Então, no dia 8 de setembro, eu fui tomar banho e comecei a sentir calafrios, assim, debaixo do chuveiro. E estranho, terminei o meu banho, tudo, saí, eu percebi que eu estava com febre. E, naquela época, né, ainda se falando muito de pandemia e mortes, assim, todo dia a televisão falando da quantidade de mortos, morreu tantos aqui, tantos em tal país morreu tanto, hoje, amanhã, e todo dia era aquela quantidade de mortos que a imprensa mostrava aí para, né, mostrava aí para a população. E comecei a sentir sintomas, né? Aí no dia seguinte, no dia 8 mesmo, né, no dia 9 na verdade, no dia seguinte eu fui ao médico e falei que eu tinha tido febre e tal, que eu tinha tido calafrios, e fiz um exame e deu Covid. Deu Covid. Aí o médico já entrou com algumas medicações e tal, e eu voltei para casa. Passei uns 3, 4 dias assim, quase que assintomático. Senti uma febre leve e tal, obeso, né, com glicemia elevada, com hipertensão, e ali, né, o grupo de risco, né, eu era aí do grupo de risco, né, um grupo muito perigoso pegar
adquirir aí a Covid-19. E também asmático, né? Eu tenho asma desde criancinha, tenho alguns problemas aí respiratórios, estão bem controlados hoje e tal. Eu fiz natação durante muitos anos, hoje eu pratico exercícios físicos regularmente, então eu já quase não tenho problemas com isso. Mas eu era ali de um grupo de risco. Então, eu tive Covid-19, fiquei alguns dias, né, sentindo poucos sintomas, e depois esses sintomas pioraram. Comecei a sentir muito mal mesmo, assim, muito mal-estar, muita falta de ar e muita pressão. A minha pressão chegou a ficar um dia que eu fui no hospital. Eu acredito que outros dias também tenha chegado. Mas um dia que eu fui no hospital, estava 26/14 a minha pressão. Eu me sentia da cintura para cima, eu sentia que meu corpo latejava, meu corpo inteiro latejava. Né? E eu fui para o hospital, e no hospital eles queriam me internar. Não, você está com diagnóstico de Covid, e com a pressão desse jeito você não vai resistir, você vai morrer. Né? E muita falta de ar, e sobrevivendo à base de inalação e de bombinha. A bombinha Aerolim. E eu ali muito mal, né? Muito mal, tal. E eu falei, não, eu me recusei a ser internado, né? Não sei se foi uma escolha acertada, né? Não estou dizendo para ninguém fazer isso, claro, em qualquer situação. Mas eu me recusei a ser internado, assinei lá um termo e voltei para casa. Eu voltei para casa e falei, não, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso mudar de hábitos, eu preciso mudar de vida, senão, se eu sobreviver à Covid, eu vou ter que fazer alguma coisa em seguida. Né? Porque eu imaginei, assim, quando eu comecei a passar muito mal, eu pensei que eu fosse morrer. De fato, eu pensei assim, uma parte de mim dizia que eu poderia morrer, e outra parte dizia que não, para ter calma, que eu ia sair dessa. E fiquei muito mal mesmo, muita febre, era febre quase o dia inteiro. E eu aproveitava esse tempo que eu estava em casa, que eu estava afastado do meu serviço, dos meus trabalhos, tudo, que eu não tenho um trabalho só, eu faço várias coisas. Eu estava afastado de tudo, assim, e eu procurei estudar muito, ler sobre hábitos, sobre nutrologia, sobre os nutrientes, aprofundei, eu sou psicólogo, né, como vocês sabem, aprofundei os meus conhecimentos aí nessa relação da saúde mental com o corpo, né, com a saúde, me aprofundei ali, né. Já durante o Covid, então assim, durante o Covid eu já adquiri o hábito de tomar sol. Eu muito mal, com febre eu ia para debaixo do sol. Aquele sol, mas não era sol assim, sol antes das 10, depois das 3, que esse sol hoje eu sei que não serve para quase nada. Então eu ia no sol próximo ao meio-dia mesmo, tomava os meus 10, 15 minutos de sol, eu passando mal também, muito mal, com muito mal-estar, em vez de ficar estatelado na cama, em vez de ficar estateladão na cama, eu fazia caminhadas no meu quintal mesmo, na sacada aqui. Eu tenho uma sacada em frente ao meu quarto, que tem um espaço razoável, então eu ficava dando voltas aqui na sacada, fazia 40 minutos de caminhada. Já nessa época eu comecei a me preocupar, assim, né? Então eu fui fazendo isso, fui estudando. Aí eu estava bem da Covid mesmo, que eu fiquei bem, foi lá para novembro. Lá para novembro que eu fui ficar bem. Eu tive um pico, assim, de uns 10 dias muito ruins, muito ruins. Inclusive, eu preparei meus documentos, assim, para morrer mesmo. Eu não imaginava, assim, eu falei, não, se acontecer alguma coisa, a minha família, né, vai estar tudo aqui preparada, tal, vai saber o que fazer com os meus bens, com as minhas coisas, tal. Preparei tudo. Mas não morri. Eu não morri, claro, né, como vocês estão vendo. E, e eu continuei. Depois, com esses hábitos assim, eu comecei a estudar bastante. Comecei a estudar. Então, eu fui vendo assim que
dava para fazer as coisas, dava para você mudar, né? Dava para adquirir novos hábitos, né? A gente tem que fazer um certo esforço. O que a gente vive, ele é muito sedutor, ele é muito sedutor, e a gente tem que resistir a essa sedução. A gente tem que resistir à sedução da alimentação ruim. Pode ver que muito, se a gente pudesse, a maioria das pessoas iria se alimentar de bobagens o tempo todo, né? De massas, de doces, de produtos industrializados, o tempo todo. Mas se a gente fizer isso, a gente vai encurtar a nossa vida em muito, encurtar muito a nossa vida. Então, depois disso, aí passou novembro, entramos em 2021, né? Aí eu comecei, não, eu preciso adotar uma estratégia. Eu preciso adotar uma estratégia. Em 2021, eu pensei nisso, uma estratégia. Eu preciso readequar minha vida. Eu preciso readequar minha vida. Então, eu comecei a criar uma estratégia. Eu comecei a estudar mais profundamente. Eu comecei a ler muito. Eu sempre tive o hábito de ler, mas eu foquei a minha leitura para hábitos saudáveis, claro, literatura científica, viu, gente? Literatura científica. Eu li muito artigo científico. Eu acho que eu devo ter lido, olha, eu não sei, mas eu não contei, mas dezenas, eu acho que passou das centenas, assim, eu acho que foram entre 200 e 300 artigos científicos sobre tomar sol, sobre nutrologia, sobre exercícios físicos, tudo. Eu fui lendo assim, mais de 200 eu acho que eu li. Agora eu não sei se chegou a 300 artigos, mas eu li bastante. Muitos artigos eu li. Fui me aprofundando nessa área. Eu me tornei um autodidata. Eu não sou médico, eu não sou nutrólogo, né? Eu não sou nutricionista, eu sou psicólogo, eu sou psicanalista. Psicólogo e psicanalista. E eu vi, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que a saúde mental, a minha condição de saúde mental ajudou muito. Então, eu tendo essa ideia de construir uma estratégia, né, eu falei, não, eu preciso construir uma estratégia para emagrecer e para ter uma vida mais saudável, né? Então, o que, que eu fiz? Né? Primeiro eu comecei a pensar, né? Eu comecei a pensar, né? Puxa, eu não vou fazer nenhuma maluquice que eu possa cair em tentação qualquer hora de uma alimentação, assim, comer e quebrar. Não, eu preciso fazer uma coisa regrada, gradual, para que eu não tenha problemas assim em, em recaídas. Então, assim, a primeira coisa que eu pensei, eu preciso readequar a minha mente. Uma vez eu li um livro do Flávio Gicovati, falecido Flávio Gicovati, psiquiatra. Ele fez um livro Como Deixar de Ser Gordo. É alguma coisa assim o título. Eu tenho aqui nos meus livros aqui. Como Deixar de Ser Gordo, alguma coisa assim. E ele fala ali sobre a importância da gente pensar, né, não pensar como uma pessoa obesa, mas pensar como uma pessoa magra. E não estamos falando da obesidade por uma questão estética, por uma questão, né, por outro tipo de questão, por uma questão de padrão de beleza, não é nada disso. Eu nunca me preocupei com isso. Tanto que eu me tornei obeso. Né? Eu fui uma despreocupação ali com essa questão da estética. A minha questão mesmo era a questão de saúde. E eu acredito que é isso que nós devemos focar, na saúde, na longevidade, na qualidade de vida. É isso que a gente deve focar. Isso que a gente deve focar. Não é ficar só pensar no olhar alheio. Então, a gente tem que mudar, fazer uma readequação psíquica. Essa readequação psíquica exige em você preparar o seu psiquismo para um novo estilo de vida. Em primeiro lugar, que você tem que acreditar em você tem que melhorar a sua autoestima, você tem que ter objetivos. Você vai emagrecer para quê? Ah, eu quero ter qualidade de vida. Para que você quer ter qualidade de vida? Para que você quer viver mais?
Parecem perguntas óbvias, mas não são. Não são perguntas óbvias. São perguntas que você deve ter respostas muito consistentes. Muito consistentes. Não, eu quero viver mais por causa disso, por causa daquilo. Se uma pessoa está vivendo uma vida ali muito sofrida, perguntar para ela, por que ela quer viver mais? Para estender meu sofrimento? Não. Então, assim, a gente precisa fazer uma readequação psíquica. Readequação psíquica. Então, primeiro, o que eu fiz? Eu fiz eu aumentei, eu ampliei os meus recursos intelectuais. Eu me informei sobre saúde, me informei sobre hábitos saudáveis. Eu reforcei meu intelecto, reforcei meus recursos intelectuais. Eu reforcei depois os meus objetivos. Eu coloquei alguns objetivos. Eu quero viver mais por causa disso, eu quero ter qualidade de vida por causa daquilo, eu tenho objetivo A, objetivo B, objetivo C. Se eu continuar obeso, se eu continuar com uma saúde debilitada, eu não vou conseguir. Então, eu estabeleci alguns objetivos na vida. Né? E uma coisa importantíssima que você tem que fazer nessa readequação psíquica é disciplina. Gente, um minutinho só que eu vou. Tá um pouco calor aqui, eu vou ligar o ar-condicionado. Só para não ter que interromper o vídeo aqui, né? Então, então é então você tem que preparar o seu psiquismo para o seu novo estilo de vida. Então você tem que se disciplinar. Se você for uma pessoa indisciplinada em alguns aspectos da sua vida, pode ter certeza que essa indisciplina vai se transferir para outros aspectos da sua vida sem você perceber. Eu sou muito desorganizado com os meus objetos em casa, mas eu sou organizado no serviço. No serviço eu consigo me virar bem e tal. Pode ter certeza que isso vai acabar. Que isso não vai persistir. Com o tempo você vai começar a se desorganizar no serviço também. A partir do momento que você começa a adquirir um certo conforto, né, um certo conforto ali no seu serviço, no seu ambiente de trabalho, você vai começar a se indisciplinar também. Então seja disciplinado em todos os aspectos da sua vida. Durma bem, tem horário para dormir, tem horário para comer, tem horário para fazer isso, para fazer aquilo, para se divertir, para você ter contato com seus amigos, com a sua família. Se organize, se organize. Não seja aquelas pessoas que falam, nunca, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Né? Eu até falo hoje isso, às vezes eu falo, olha, eu estou um pouco sem tempo por causa disso, mas eu me organizo e faço. Pode demorar um pouquinho, às vezes, alguns dias, semanas, tal, mas eu faço. Porque realmente eu tenho uma vida bastante ocupada mesmo, mas eu me organizo e faço. Então, disciplina, você precisa ter disciplina. Mas eu sou muito bagunceiro, não consigo me disciplinar, eu não consigo lembrar das coisas que eu ponho, eu perco tudo, eu vivo procurando tudo que eu preciso procurar porque eu não lembro onde está. Essa indisciplina faz você perder um tempo precioso da tua vida, que a vida é curta, e você se dá o luxo de ficar perdendo tempo procurando coisas, é muito ruim. Então você precisa começar a criar estratégia, e isso aí vai ser muito individual. Você precisa criar estratégias para você deixar de ser indisciplinado, para você organizar o seu ambiente. Comece organizando algumas coisas. A nossa mente, o nosso psiquismo, ele funciona assim, quando você começa a mudar hábitos, alguns hábitos, o nosso psiquismo se sente mais, vamos se dizer, ele se sente preparado para você ir se organizando, para você mudar outros hábitos. Né? Então você começa, por exemplo, vou explicar. Você começa organizando, por exemplo, o seu guarda-roupa. Você organiza o seu guarda-roupa e você cria uma estratégia ali para você manter o seu guarda-roupa organizado. Não, depois você estende isso para o seu quarto. Não, agora o guarda-roupa eu vou deixar o meu quarto organizado. Depois eu vou deixar minha casa organizada, a sala, a cozinha,
Depois eu vou deixar minha casa toda organizada. Minha casa vai ser organizada. Eu sei onde está tudo. Eu sei onde está tudo. Eu preciso de alguma coisa, eu sei. Eu preciso da escritura da casa, eu preciso da certidão de não sei do que. Eu sei onde está. Eu sei onde está, porque agora eu me organizei. Quando você começa a se organizar em pequenas coisas, você começa a preparar o seu psiquismo para se organizar em outras coisas e se disciplinar em outras coisas. Então você começa a transferir essa disciplina para o seu ambiente de trabalho, para a sua vida pessoal, para os seus relacionamentos. Quer dizer, mas precisa de disciplina nos relacionamentos? Precisa, com certeza precisa. Porque senão você estabelece maus relacionamentos, você não consegue ser pontual, você não consegue respeitar horários. A pessoa marca com você 18 horas, você chega às 8. Isso é muito desagradável. Isso mostra que você não respeita o tempo do outro. Você não respeita o horário do outro. Então, por quê? Mas não é que você tem intenção de não respeitar o horário do outro, é porque você não tem disciplina o suficiente nem para chegar no horário, num compromisso. Mas eu chego certinho no meu horário. Você chega lá no seu trabalho, lá, né? Você pode até não se atrasar no seu trabalho. Mas o ideal é que você tenha disciplina em todos os aspectos da sua vida. Todos os aspectos da sua vida. Não esqueça isso. Então, a partir dessa disciplina, né, você conquistou uma disciplina, construiu uma disciplina. A disciplina se constrói todos os dias, viu, gente? Todo dia você se constrói sua disciplina. Então, você fazendo essa readequação psíquica, você fortalecendo o seu intelecto, você preparando o seu psiquismo, né, a sua autoestima para um novo estilo de vida, você se disciplinando, você vai conseguir, né, adquirir outras etapas, né, conquistar, construir outras etapas aí. Outro fator importante também da readequação psíquica é a questão emocional. A questão emocional. Muitas pessoas têm ali algumas questões emocionais, algumas questões muito profundas que fazem que estão se materializando ali naquela obesidade, naquele ato, naquela compulsão de comer, porque algumas pessoas comem ali uma certa quantidade e pronto, e fica bem, enquanto outras comem em excesso, enquanto outras não querem comer. Tudo isso tem ali tem aspectos inconscientes envolvidos que motivam esses comportamentos. Então você precisa também estar com o seu universo emocional adequado, porque muitas vezes nós associamos o alimento com afeto. Nós associamos o alimento com afeto. E quando a gente associa esse alimento com afeto, a gente começa a comer afeto. Então a gente simbolicamente estamos comendo afeto. Então a gente come afeto, come afeto, come afeto, mas a comida não é afeto. A comida não é afeto. Então você nunca vai suprir a sua falta afetiva. Você nunca vai conseguir resolver o seu conflito psíquico com comida. Você não vai suprir o seu afeto com comida, né? Mas simbolicamente você está tentando suprir. Então você vai comer, você pode comer o que for, que você não vai conseguir suprir, porque é outra demanda que está tendo ali. Então você precisa reorganizar, readequar essas emoções, reorganizar esses afetos, você precisa reorganizar o seu universo psíquico. Porque se você continuar com isso, a chance da sua estratégia não dar certo é muito grande. É muito grande. Então você precisa reorganizar. Como que eu vou reorganizar? Olha, se você não conseguir reorganizar sozinho, e a grande maioria das pessoas não conseguem, você tem que procurar um serviço de psicoterapia, um profissional psicólogo, um profissional, né, da psicologia, que vai trabalhar essas questões com você, essas questões inconscientes com você, né? Geralmente um profissional que trabalhe com alguma abordagem psicodinâmica, como a psicanálise. Esses profissionais vão trabalhar com o seu inconsciente. Existem diversas abordagens da psicologia, né? Mas a abordagem psicodinâmica é aquela que trabalha com questões inconscientes, né? Então, a partir do momento que você trabalha com essas questões inconscientes, você acaba tomando posse do seu psiquismo, você acaba tomando posse
real, uma posse real do seu psiquismo, não uma posse da manifestação do seu psiquismo, porque a maioria das pessoas consegue mais fácil tomar posse da manifestação do psiquismo, mas não do conteúdo, né, do conteúdo real do psiquismo, né? Esses dias eu estava dando um exemplo, até conversando com um amigo, eu estava dando um exemplo, né? Às vezes tem uma pessoa ali, uma pessoa que durante a infância ela ficou muito curiosa, e os adultos que cuidavam dela, cuidavam dessa criança, deixaram ela muito curiosa, por exemplo, em relação a questões sexuais. Reprimia muito, só pedia para a criança não falar, brigava com a criança quando surgia esse assunto, né? Tentava blindar ali a criança dos assuntos sexuais. A única coisa que você vai fazer fazendo isso, quando você age assim com uma criança, é fazer com que essa criança fique curiosa. E quando você deixa uma criança curiosa, na primeira oportunidade, ela vai tentar suprir essa curiosidade, mesmo que inconscientemente. Então, eu vejo que os adultos, principalmente no Brasil, aqui que a gente tem um baixo apego pelo conhecimento, a gente tem muito apego por crendices, mas não por conhecimento. Então, as pessoas não sabem, não têm recursos intelectuais para lidar com as crianças. Então, acaba reprimindo essa curiosidade sexual das crianças e a criança fica curiosa. A gente está vendo aí, né, gente? A gente está vendo aí um número crescente de adolescentes grávidas, meninas grávidas, e não são meninas que são abusadas sexualmente, são meninas que vão procurar relações sexuais com outros meninos. Né? Simples. Né? Por quê? Né? Por que essas meninas estão... mesmo uma parte do psiquismo delas, ela tem consciência ali de que meios contraceptivos, né? Meios contraceptivos, ela existe, ela conhece para que serve um preservativo masculino, um preservativo feminino, ela conhece. E por que ela não usa? Por que ela não usa? Então, assim, apesar dela já ter lá 16, 17, apesar dela já ter 15 anos, aquela garotinha, aquele garotinho curioso lá da infância, que um adulto construiu lá, colocou aquela curiosidade na criança, aquele garotinho está se manifestando nesse adulto, nesse adolescente. Né? Inconscientemente. Né? Por que uma pessoa que foi muito reprimida durante a infância, por exemplo, a pessoa, tudo que ela fazia, ela era criticada, tudo que ela fazia, ela era xingada, os adultos não prestavam atenção, e depois se torna um adulto seguro, inseguro, muito inseguro, ela não consegue tomar iniciativas, ela não consegue fazer nada ali na vida dela sem a aprovação do outro. Então ela se torna um adulto inseguro. E se tornando um adulto inseguro, ela tem problemas em quase todos os aspectos da vida dela. E por que isso acontece? Né? Porque ficou registros psicológicos, registros psíquicos nessa criança que vão se manifestar na vida dela inteira se esses conteúdos não forem devidamente compreendidos. E você já vai compreender esses conteúdos, compreender de fato, com um profissional de saúde mental, um profissional psicólogo ou um profissional psicanalista, né? Um profissional psicólogo é que trabalha com uma abordagem psicodinâmica. Então isso é muito importante aí, né? Então você precisa, né, para fazer essa readequação psíquica, você precisa ter ali né, você precisa adequar diversos aspectos aí do seu universo mental. Né? Senão você não vai conseguir passar aí para as próximas etapas. Né? Eu vou parar por aqui o vídeo, eu vou fazer vários vídeos sobre essa questão de como eu consegui emagrecer. Eu vou fazer vários vídeos e vou publicando aí. Né? Se você quiser saber um pouco mais sobre essa questão de como você readequar o seu psiquismo, de como você pode se organizar psiquicamente, no final, deixa eu ver aqui tem o meu Patreon aqui, www.patreon.com/psiquedson, né?
Tem lá uma comunidade de desenvolvimento pessoal que você pode participar. Tem o meu site também, e no meu site tem meu e-mail, tem meus meios de contato, você pode entrar em contato comigo e você pode adquirir aí alguma sessão de aconselhamento psicológico que a gente pode... Não é psicoterapia, é aconselhamento psicológico, que eu posso aí te dar algumas orientações nesse sentido aí. E é isso, né? Essa comunidade de desenvolvimento pessoal no Patreon é muito interessante, é bastante interessante. É uma comunidade ali em que o objetivo dessa comunidade é fazer com que as pessoas cresçam como pessoas, elas se desenvolvam como pessoas, desenvolva como membro de uma família, como membro de uma empresa, como empreendedor, como empregado, como membro de um círculo de amigos, enfim, para se desenvolver como pessoa em todos os aspectos da vida dela, né? Inclusive essa questão de saúde também. Para você ter saúde, para você conseguir emagrecer, por exemplo, você precisa se desenvolver como pessoa, né? Você precisa se desenvolver como pessoa. Então é isso. Não perca os próximos vídeos que eu vou explicar sobre outros aspectos aí dessas readequações que nós precisamos fazer para conseguir emagrecer aí, para a gente conseguir provocar mudanças na nossa vida, né? Lembrando, né, como eu disse no começo do vídeo, não é só a questão de você querer emagrecer. Querer emagrecer é o primeiro passo. Acreditar que pode emagrecer é o segundo passo, né? E, em terceiro lugar, você pode transferir essas estratégias para outras questões da sua vida, não só para o emagrecimento, mas outras tomadas de decisões. Então é isso. Um grande abraço a todos e até breve.